Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das estruturas mais paradoxais do corpo humano, o tronco encefálico. Ele é pequeno, primitivo em termos evolutivos, mas absolutamente essencial. Nossa missão aqui é desvendar a arquitetura dele, sabe? Usando como guia uma apresentação anatômica bem detalhada. A ideia é entender por que essa pequena haste é, na verdade, o centro de comando para quase todos os nossos sentidos e funções vitais. É ir além da decoreba e realmente entender o design por trás. Exato. É uma estrutura que muitas vezes é subestimada, vista como uma mera ponte entre o cérebro e a medula espinhal. Mas a verdade é que sem ela não existiria consciência, respiração, nem mesmo a capacidade de mover os olhos para ler uma frase. Ele é o guardião silencioso da nossa existência. E o bom do material que a gente tem é que ele nos dá um mapa bem claro para navegar por essa complexidade toda. Mapa, gostei disso. E esse mapa começa com uma divisão, bem clara. A apresentação estrutura o tronco encefálico quase como um prédio de 3 andares, de cima para baixo. No topo a gente tem o mesencéfalo. No meio, uma estrutura que é visivelmente mais robusta, a ponte, e na base, fazendo a transição para a medula espinhal, o bulbo. Uma arquitetura de 3 níveis. E o fascinante é que essa não é uma divisão puramente teórica, sabe? Em uma ressonância magnética sagital, você vê esses 3 andares com uma clareza impressionante. É a anatomia do livro se tornando uma imagem viva, funcional. É algo que um neurologista usa todo dia para localizar problemas. Não é nada abstrato, é uma geografia clínica. Certo. Então, essa geografia é a base de tudo. E antes de a gente explorar cada andar, preciso de uma ajuda. O material fala o tempo todo sobre os núcleos dos nervos cranianos. Só para deixar claro, quando a gente fala de núcleo aqui, não estamos falando do núcleo de uma célula, né? O que é um núcleo nesse contexto? Ótima pergunta. É fundamental esclarecer isso. Pensa num núcleo, nesse contexto, como um centro de comando especializado. É um aglomerado de corpos de neurônios, todos dedicados a uma função específica. Por exemplo, o núcleo do nervo que controla a mastigação é a central de onde partem todas as ordens para os músculos da mandíbula. Cada nervo craniano tem um ou mais desses centros de comando dentro do tronco encefálico. Perfeito, como se fossem mini quartéis generais. E aqui vem o ponto que me pareceu mais incrível no nosso material. 10 dos 12 pares de nervos cranianos têm seus quartéis gerais localizados nesses 3 pequenos andares. É como descobrir que a sala de controle de um arranha-céu inteiro fica, na verdade, escondida dentro do poço do elevador. A analogia é perfeita. É uma concentração de funcionalidade que, desafia a imaginação. E para a gente não se perder, a apresentação nos oferece uma ferramenta poderosa, quase um código secreto para entender a localização desses 10 núcleos. É a regra do 2-4-4. Sim, essa regra é a espinha dorsal da nossa análise hoje. É elegantemente simples. 2 pares de núcleos de nervos cranianos estão no andar de cima, o mesencéfalo. 4 pares estão no andar do meio, a ponte, e os últimos 4 pares estão no andar de baixo, o bulbo. 2, 4, 4. Uma organização vertical, de cima para baixo. E se a gente conectar isso ao quadro geral, essa distribuição não é um acaso, né? Ela reflete uma lógica funcional rigorosa que evoluiu ao longo de milhões de anos. Para um médico, essa regra é uma ferramenta de diagnóstico dedutivo. Um paciente chega com a pálpebra caída e a pupila dilatada. O médico pensa, isso é função do nervo oculomotor, o terceiro par. Pela regra 2-4-4, eu sei que o núcleo dele está no mesencéfalo. É lá que devo procurar a lesão. O mapa nos leva diretamente ao tesouro, ou, no caso, ao problema. Entendi. Então vamos usar essa regra como nosso guia e começar a subida. Ou melhor, a descida por esse prédio. Andar superior, mesencéfalo. 2 núcleos aqui. O primeiro, como você mencionou, é o do nervo craniano 3, o oculomotor. A apresentação detalha como ele é um verdadeiro multitarefa. Move a maioria dos músculos do olho, contrai a pupila com a luz e
ajusta o foco do cristalino para perto. Exato. E ele é o primeiro de 3 nervos diferentes que a gente vai encontrar dedicados exclusivamente a uma única função: mover os olhos. É um lembrete de quão computacionalmente complexo é o simples ato de direcionar nosso olhar. O cérebro dedicou 3 circuitos separados para essa tarefa e o primeiro centro de comando está aqui, no mesencéfalo. Veremos os outros 2 nos andares de baixo, cada um com uma tarefa super especializada. Interessante. O segundo e último núcleo no mesencéfalo é o do nervo craniano 4, o troclear. Ele tem uma função bem mais específica, né? Controlando um único músculo do olho, o oblíquo superior. Mas o material destaca uma peculiaridade anatômica. É o único nervo craniano que emerge pela parte de trás do tronco encefálico. Isso parece estranho, quase uma falha de design. Isso tem alguma implicação? É uma pergunta excelente. Em engenharia, poderia parecer uma falha, mas em biologia, essas esquisitices geralmente contam uma história evolutiva ou têm consequências clínicas. Por ter um trajeto mais longo e incomum saindo por trás e contornando o tronco encefálico, o nervo troclear é particularmente vulnerável a lesões por trauma craniano. Às vezes, uma pancada na cabeça que não afeta outros nervos pode danificar especificamente o troclear, justamente por causa desse caminho exposto dele. Uau! Ok, descendo para o andar do meio, a ponte. Aqui a regra diz que as coisas ficam mais movimentadas. 4 núcleos. O material descreve a ponte como um grande hub de conexões. Totalmente. Se o mesencéfalo é o controle de voo dos olhos, a ponte é o centro de interação social e sensorial com o mundo. É aqui que a gente processa o que sentimos no rosto, como reagimos com as nossas expressões e onde nos localizamos no espaço através do som e do equilíbrio. Vamos detalhar isso. O primeiro da lista é o nervo 5, o trigêmeo. A fonte o descreve como um nervo de natureza dupla, com um componente motor para mastigação e, crucialmente, um componente sensorial gigante. Gigante é a palavra certa. Ele é o responsável por toda a sensibilidade do rosto. Toque, dor, temperatura. Para entender a importância dele, basta pensar numa condição clínica devastadora chamada neuralgia do trigêmeo. Pacientes a descrevem como a pior dor imaginável. Um choque elétrico no rosto que é desencadeado por um simples toque ou uma brisa. Isso nos dá uma noção do poder contido nesse único nervo. Que exemplo impactante! Depois do 5, temos o nervo 6, o abducente. Ele volta para a história dos olhos, certo? Sim, é o nosso segundo especialista em movimento ocular. Ele é responsável por mover o olho para fora, lateralmente. O terceiro e último especialista, o nervo 4, a gente já viu no mesencéfalo. Com os nervos 3, 4 e 6, temos o trio completo que orquestra a dança precisa dos nossos olhos. Ok, então o trigêmeo, o 5, nos faz sentir o mundo. E o próximo da lista na ponte, o nervo 7, o facial, nos permite reagir a ele. Ele comanda os músculos da expressão facial, o sorriso, a sobrancelha franzida. Exatamente. A conexão entre o 5 e o 7 é a base da nossa comunicação não verbal. Você sente um toque, que é o nervo 5, e sorri em resposta, com o nervo 7. Uma lesão no nervo facial, como na paralisia de Bell, congela metade do rosto. A pessoa sente tudo normalmente, mas não consegue expressar a emoção daquele lado. É uma desconexão dramática entre o sentir e o reagir, tudo orquestrado aqui na ponte. E para fechar os 4 da ponte, temos o nervo 8, o vestíbulo coclear. A audição e equilíbrio, ele nos posiciona no mundo. Perfeito! Ele é o nosso GPS interno. A parte coclear nos diz o que estamos ouvindo e a parte vestibular informa ao cérebro a posição e o movimento da nossa cabeça nos impedindo de cair. Então pensa no conjunto da ponte. Sentir o rosto, que é o 5, mover os olhos para o lado, o 6, expressar emoções, 7, e ouvir e equilibrar, o 8. É um centro de controle ambiental e social completo. Nossa, é impressionante a densidade de funções, entender cada um deles, onde se localizam, o que fazem. Ufa, deve ser um desafio monumental para quem está estudando isso. Sem dúvida. A memorização desses pares de nervos, suas funções,
As síndromes clínicas associadas, especialmente na ponte, onde está tudo tão, compactado, é um dos grandes obstáculos no estudo da neuroanatomia. Não é só ler, requer métodos de revisão e prática muito eficazes. É um desafio enorme. E ter as ferramentas certas para organizar essa complexidade é fundamental, né? O que, aliás, é uma ótima deixa para algo que pode ajudar. Para quem é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ok, de volta à nossa exploração. Chegamos ao último andar, a base do tronco encefálico, o bulbo. Relembrando a regra do 2-4-4, aqui encontramos os últimos 4 núcleos da nossa contagem dos nervos cranianos 9 ao 12. E aqui a gente está no território das funções mais fundamentais para a sobrevivência. Deglutição, fala, controle do coração e da respiração. Lesões no bulbo costumam ser as mais perigosas. Começando pelo nervo 9, o glossofaríngeo. Ele parece ter múltiplas funções, ligadas ao paladar, sensibilidade da garganta e deglutição. A apresentação menciona que ele está associado a alguns núcleos com nomes bem específicos, tipo o núcleo ambíguo e o trato do núcleo solitário. E aqui surge um conceito que o material destaca, o de núcleos compartilhados. O nervo seguinte, o nervo 10, o famoso vago, também usa esses mesmos centros de comando. Como é que isso funciona? Pense nessas centrais de comando como centrais telefônicas compartilhadas. O núcleo ambíguo, por exemplo, é a central que envia os comandos para os músculos da faringe e laringe, que são essenciais para engolir e falar. Como tanto o nervo 9 quanto o 10 precisam usar esses músculos, em vez de construir 2 centrais separadas, a evolução otimizou o sistema. Ambos se conectam à mesma central. É um design de uma eficiência incrível. O mesmo vale para o trato do núcleo solitário, que é a central que recebe informações de sabor e sensações dos órgãos internos, servindo aos 2 nervos. Isso faz muito sentido. Mas a fonte ressalva que o nervo vago, apesar de compartilhar algumas centrais, também tem um núcleo exclusivo, o núcleo dorsal do vago. Por quê? Porque o nervo vago é uma superestrela. O nome dele vem do latim vagare, que significa vagar, perambular. E é o que ele faz. É o único nervo craniano que desce para o tórax e o abdômen, conectando o cérebro ao coração, pulmões e todo o sistema digestivo. Ele é o principal componente do sistema nervoso parasimpático, o nosso freio fisiológico. Para gerenciar essa vasta rede de comunicação com os órgãos, ele precisa de um quartel-general exclusivo, que é o núcleo dorsal do vago. Entendido. E para fechar nossa lista dos 10, no bulbo temos os 2 últimos. O nervo 11, o acessório, que controla músculos do pescoço e dos ombros, nos permitindo virar a cabeça e encolher os ombros. E, finalmente, o nervo 12, o hipoglosso, que comanda todos os movimentos da língua, cruciais para a fala e a deglutição. E com isso a gente completa o mapa, dos movimentos precisos da língua aos músculos que nos permitem dar de ombros. Tudo isso tem seu comando final no bulbo. Então, o que tudo isso significa? Fizemos essa viagem de 3 andares pelo tronco encefálico. Passamos pelo mesencéfalo, a ponte e o bulbo e usamos a regra do 2-4-4 para mapear os centros de comando de 10 nervos, que nos permitem ver, sentir, expressar, ouvir, engolir e até manter nosso coração batendo. Exatamente. A grande conclusão é que o tronco encefálico não é um caule passivo. É um centro de comando hierarquizado, sofisticado e de uma densidade funcional inacreditável. Entender esse mapa não é um exercício acadêmico, é a base do raciocínio neurológico. Eu me lembro de um paciente que chegou no hospital com uma queixa muito específica. Ele não conseguia mover o olho esquerdo para o lado, mas todo o resto estava perfeito. A lesão que a gente encontrou na ressonância era minúscula, do tamanho de um grão de arroz, localizada precisamente no núcleo do nervo abducente, o 6 na ponte. A precisão daquele sintoma nos levou diretamente àquele ponto no mapa.
É a mais pura demonstração da relação entre estrutura e função no sistema nervoso. E isso nos leva a uma última questão, que o nosso material não cobre, mas que é a continuação lógica desta conversa. Nós mapeamos os 10 pares de nervos cujos núcleos estão no tronco encefálico. Mas e os outros 2? Onde estão os centros de comando dos nervos cranianos? 1, o olfatório, e 2, o óptico. E por que a sua organização anatômica é tão radicalmente diferente de todo esse sistema que a gente acabou de desvendar?